tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar trio. Isso mesmo, gente. Trio foi enviado pela Paper Games aqui pro nosso Qual é a Jogada. Muito obrigada, Paper Games. É um joguinho da linha Pocket e hoje eu vim ensinar você a jogar esse jogo maravilhoso. Em Trio nós temos 36 cartas e um folhetinho de regras. Esse jogo você joga de 3 a 6 jogadores e a idade para ele é de 8 anos em diante. O tempo mais ou menos uns 15 minutos. O objetivo de trio é você ganhar trios antes dos seus adversários. Mas calma lá que você vai entender. Gente, esse jogo aqui tem dois modos de jogar, que é o modo simples e o modo picante. Eu vou começar com o modo simples primeiro, tá? O objetivo do modo simples, gente, para você ganhar o jogo, é você fazer 3 trios qualquer, ou você fazer um trio com a carta de número 7, que é essa aqui, ó. Que é meio que uma carta especial, sei lá, um coringa. Mas vamos lá para nossa preparação que você já vai entender, gente. Primeiramente, vamos embaralhar nossas cartas. E nós vamos distribuir as cartas, gente, de acordo com a quantidade de jogadores. Para 3 jogadores são 9 cartas. Para 4 jogadores são 7 cartas, para 5 jogadores são 6 cartas e para 6 jogadores são 5 cartas, tá? Eu vou colocar 3 jogadores aqui, tá? Então são 9 cartas para cada um. O restante, gente, nós vamos colocar viradas para baixo aqui no centro da mesa. Pronto, gente. Agora cada jogador vai ordenar as suas cartas, gente, sem mostrar para ninguém, tá? Da menor para maior. Como assim, Rosana? Ó, você pode colocar as cartas menores desse lado ou desse lado, tá? Tanto faz. Um lado tem que ser a maior, outro lado tem que ser a menor. Eu vou colocar desse lado pra cá, ó. Então, temos 2 aqui, quer dizer, 1, 2. Aí depois temos o 6, o 8, o 10 e o 11. Ó, vou deixar elas aqui, num montinho, ó. Faz de conta que só o jogador tá vendo, tá? A menor carta desse jogador é 5 e a maior é 12. Vamos deixar ali. Os outros jogadores não podem ver, tá, gente? Então, cada um tá com seus montinhos ordenados e cada um tá vendo o seu próprio monte. De acordo com as regras, quem comeu abacate mais recentemente é quem vai começar o jogo, tá? Mas você pode escolher da melhor forma que você quer aí, tá? Na sua casa. E aí depois a ordem é em sentido horário pela esquerda. Eu vou começar aqui, ó, por esse jogador pelo meio e daí a gente vai por essa ordem. Então, o meu primeiro jogador, o que ele vai fazer? Ele vai baixar cartas uma a uma. Como assim, Rosana? O jogador, ele pode baixar as suas próprias cartas, ele pode revelar uma carta aqui da mesa, ele pode pedir para os seus adversários revelarem cartas. Mas como que isso funciona? Como eu falei, você revela cartas uma a uma. Então eu vou fazer os 3 modos aqui para vocês verem, para vocês poderem entender, tá? Primeiro, ele vai dizer assim: eu vou revelar a minha menor carta. Ele vai colocar na mesa para todo mundo ver. Aí ele fala assim: eu quero que você, ó, o jogador da minha esquerda, revele a sua menor carta. Aí o jogador, ele vai e revela a menor carta dele. Quando os números das cartas que ele pediu ou revelou forem diferentes um do outro, imediatamente as cartas voltam para a mão dele ou dos outros jogadores, no caso do jogador, e a rodada dele acaba passando a vez para o próximo jogador. Então, cada vez que ele revelar 2 cartas com números diferentes, a vez dele acaba, ele tem que parar imediatamente. Então, passamos aqui a vez para o próximo jogador. O próximo jogador vai olhar as cartas dele e vai fazer a mesma coisa. Uma coisa importante, os jogadores, eles só podem revelar cartas menores ou maiores, tá? É a menor carta ou a maior carta, não pode ser carta do meio. Ah, vou revelar a carta do meio, não existe isso, tá, gente? Então aqui, ele falou assim, ó, eu vou baixar minha maior carta. A maior carta dele é a 12. E ele tem um outro 12 aqui.
Em seguida, gente, ao invés dele abrir uma carta da mesa ou pedir para outro jogador baixar a sua carta, ele pode baixar mais uma carta dele. Então ele vai falar assim: vou baixar minha maior carta de novo, que é a 12. Como ele não tem mais 12, ó, e o objetivo é formar trio, ele precisa de mais um 12 para formar um trio. Então ele vai arriscar pedindo para um dos dois adversários baixar a sua maior carta, ou ele vai arriscar pegar uma carta aqui da mesa. Eu vou arriscar pegar uma carta aqui da mesa. Então, vou abrir essa aqui, ó. Nossa, gente, eu juro pra vocês que não sabia que era um 12 que tava... É um jogo de sorte também. Nesse caso, gente, ele conseguiu formar um trio. Ó, ele formou um trio. Essas cartas aqui vai ficar num montinho, num cantinho, onde ele quiser. Ele formou um trio, ok. Agora a vez passa para o próximo jogador, que é esse jogador aqui. Então vocês viram como funciona? O jogador ele precisa ir baixando cartas, seja a carta dele, seja a carta da mesa. Eu poderia abrir todas as cartas da mesa? Sim. Eu poderia pedir pro adversário abrir todas as cartas dele? Sim. Eu poderia abrir todas as minhas cartas se eu tiver com 3 cartas na minha mão? Sim, gente. Você pode. Eu posso mesclar? Baixar uma carta minha, uma da mesa, uma do outro jogador? Sim, também. Então isso é de acordo com a sua estratégia ou tal. Mas os outros jogadores, eles vão ir vendo suas cartas, tá? Quando eles vão pedindo para você baixar a menor ou a maior carta, eles já vão saber quais são as suas cartas. Então esse jogador aqui, ó, ele tem um número 2, que é a menor carta, e tem um número 9, que é a maior carta. Para ele tanto faz, então, ó. Ele vai pedir, na verdade, para esse jogador baixar a menor carta dele. Aí esse jogador vai e baixa. Ele vai pedir para o outro jogador baixar a menor carta dele. Esse jogador vai e baixa. Como são números diferentes, ele para imediatamente e aí passa a vez pro próximo jogador. Esse jogador aqui, ó, por exemplo, ele tá com 2 número 1 e 2 número 10. Só que o 10 ele ainda não pode usar, tá? Ele vai baixar a menor carta dele. Ele vai baixar a menor carta dele. Agora ele precisa achar o outro número 1. Será que tá com esse? Será que tá com esse? Como ele já sabe a carta desse aqui, então ele não vai pedir pra esse aqui baixar. Esse aqui eu não lembro, acho que ele não baixou a carta dele, ele não sabe. Então ele vai pedir pra aquele jogador ali: quero que você baixe a sua menor carta. Aí o jogador vai e baixa. Infelizmente não é o número 1, então as cartas voltam para as nossas mãos e aí passa a vez para o próximo jogador. E aí assim vocês vão jogando até que um jogador consiga 3 trios, tá, gente? Ou ele consiga um trio da carta número 7, como eu falei para vocês. Deixa eu ver se tá aqui a número 7. Ó, a número 7 tá aqui, gente. Então, o jogador que conseguiu fazer um trio com a número 7, ele não precisa de 3. Somente esse trio aqui faz com que ele ganhe o jogo, tá? Então, é dessa forma que vocês vão jogando o modo simples de trio. Agora, nós vamos lá para o nosso modo picante, gente. A preparação é a mesma coisa, tá? É de acordo com a quantidade de jogadores. Como eu tenho 3 jogadores, eles receberam 9 cartas e o restante vai pro nosso centro da mesa. Igualzinho o outro mesmo, tá, gente? Nós vamos decidir quem é que vai começar da mesma forma. Vou começar de novo com esse aqui, com esse jogador do meio aqui. E aí a gente segue pela esquerda. Como que funciona o modo picante, gente? O modo picante é um pouco mais difícil. O objetivo do modo picante é você ganhar 2 trios conectados, gente. O que isso quer dizer, Rosana? As cartas, gente, ó, tem uns números embaixo dela, como vocês podem ver. Todas elas têm, eu acho. Algumas têm só um número, ó, pra dificultar um pouco mais ainda. Então, vamos supor que eu consegui o trio aqui, ó. Eu não tenho as 3, mas vamos supor que tem 3 cartas aqui. Agora, o próximo trio que eu tenho que conseguir é um 6 ou
um 8. Então eu tenho que conectar esse trio com um trio de 6 ou um trio de 8. Pode ser um dos dois. Então não é qualquer um mais que eu quiser. Mas você pode ir conectando, fazendo trios, ó, durante o jogo. E qualquer uma que você conseguir conectar com a outra, aí faz com que você ganhe o jogo. E não é simplesmente porque eu baixei um trio de número 1 que eu tenho só que ficar tentando formar um trio de 6 ou 8, tá? Eu posso formar um trio aqui, mais um trio aqui, e aí qual deles eu conseguir conectar com o outro vai fazer com que eu alcance o objetivo e ganhe o jogo. É um pouco mais difícil esse modo aqui, mas você também formando um trio de número 7, como igual no primeiro modo, no modo simples, faz com que você ganhe também, mas aí é só o trio número 7, você não precisa conectar com nada, tá bom? Vamos lá, vou fazer uma jogadinha com vocês, vamos ver. Ó, esse jogador aqui, ele vai baixar a sua maior carta. Ele vai pedir pro jogador baixar a maior carta dele. Ele viu que é um 11. Então, ele pensa assim, será que eu arrisco pedindo pra ele baixar novamente? E ele arrisca. Eu quero que você baixe novamente a sua maior carta, que é número 11. E ele se deu bem, ó. Ele já formou um trio, gente, o jogador aqui. Agora, o único trio que ele tem é essa daqui, então faz com que ele tenha que achar o número 4. Mas ele pode formar mais trios, como eu falei, para conectar outros números que ele conseguir. Ó, a vez dele passa, agora é a vez do nosso outro jogador. Esse jogador vai baixar, vai abrir uma carta da mesa, número 12, vai pedir para esse jogador abrir a maior carta dele. A maior carta dele é a 9. Ou seja, são números diferentes, então não deu em nada, volta lá. Aí passa a vez para o próximo jogador. Esse jogador aqui vai baixar a sua menor carta, vai pegar uma carta daqui, é diferente, então não dá. E volta aqui. Esse jogador viu que essas duas cartas são iguais, gente. Então ele vai arriscar abrir uma carta da mesa, abrir novamente uma carta da mesa e ele vai arriscar abrir de novo uma carta da mesa. Vou abrir essa daqui, ó, vamos ver. E não é. Então elas voltam novamente para os seus lugares. Enfim, gente, ó, vamos supor que esse jogador ele tem 2 trios e ele formou o número 8, gente, ele conseguiu. Ou seja, ele conectou um trio no outro. Ele conseguiu, ou seja, esse jogador, ele é o vencedor, tá? Então, dessa forma, você vai jogando e vence quem conseguir conectar. Ou quem conseguiu o trio de número 7. Temos aqui também, gente, uma variante desse jogo, que é por times. Como que funciona? Esse jogo aqui, você vai jogar com 2 ou 3 times, que é 2 jogadores em cada time, no caso 4 pessoas, ou 3 times de 6 jogadores. Esses jogadores, eles vão sentar de forma oposta à dos seus companheiros. Como assim, Rosana? Eles vão distribuir, gente, todas as cartas. Não vai ficar nenhuma carta no centro da mesa. Vamos supor que temos aqui 6 jogadores. Então, eles vão sentar de forma oposta. Esse jogador é parceiro desse aqui. Esse jogador é parceiro desse. E esse jogador parceiro desse aqui, tá? Se forem 4, gente, aí fica o parceiro aqui e o outro parceiro aqui, tá? É cruzado assim. Por que isso? Mas pode ser também de frente um pro outro, não tem problema. Por quê? Porque os jogadores, os parceiros, eles não podem ficar se comunicando durante o jogo, apesar de serem parceiros. Mas como que funciona esse modo de jogo? Então vamos começando aqui, ó, com esse jogador que é parceiro desse. Ele vai começar o jogo da mesma forma. Ele vai pedir para outros jogadores revelarem suas cartas, ou ele mesmo vai revelar a sua carta. Ele também pode pedir para o parceiro revelar a carta. Então vão revelando as cartas. E aí, se der 2 números diferentes, não deu em nada. Se tirar um trio, eles formam um trio, o time. Aí esse trio, gente, ele pode ficar na frente de um dos 2 do time, tá? Ou fica com esse
ou pode ficar com esse aqui, tá bom? E cada vez que um jogador, que um time forma um trio, os jogadores, os parceiros, os outros parceiros, eles podem fazer uma troca. Como assim, Rosana? Esse parceiro aqui, ó, esse time aqui, eles podem fazer uma troca um com o outro. Então ele vai falar assim, ó, me dá a sua carta maior. Aí o jogador, ele vai olhar a carta maior, vai passar para ele. E esse aqui, ele vai pedir a carta maior ou menor para ele. Vamos supor que ele pediu a carta menor. Eles vão fazer essa troca. E aí, na hora de colocar a carta na posição, eles não podem falar um pro outro onde vai estar, tá? Eles devem colocar essa carta discretamente na posição correta. Ó, ele me deu um 9, então ela veio aqui. Mas ele não sabe, ele não pode saber. Esse aqui, ele deu 2, né? Então essa carta vem aqui. Ele não pode saber. Então, cada vez que houver um time que consiga um trio, os outros jogadores, os outros times podem fazer uma troca. E aí sim, ó, vai seguindo, ó. Esse jogador ele jogou, aí passa para esse jogador aqui. Ele vai pedir as cartas, passa para o outro. Vai pedindo, passa para o outro, enfim. E assim vai acontecendo o jogo. O time que conseguir 3 trios qualquer, dependendo do modo que vocês escolherem, porque dá para jogar o modo simples ou o modo picante aqui também, vai ser o ganhador, tá? Ou 2 trios conectados, ou o trio de número 7, que também vale aqui. O time que conseguir uma dessas formas de trio é o vencedor. Agora quero agradecer os membros do Qual é a Jogada. Obrigada pelo carinho e apoio de vocês, gente. Caso você sinta no seu coração também que quer apoiar o Qual é a Jogada, clique no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo, ok? Gente, esse jogo aqui, ele é muito legal, me conquistou muito, ele é muito divertido. É muito legal você pedir pra baixar cartas sem você saber se vai conseguir. É muito mais legal quando você consegue, quando você dá a sorte de encontrar um número assim, ó, que você nem imaginava que seria. É muito legal, gente. Eu simplesmente amei trio. Obrigada, Paper Games, mais uma vez pelo envio. Gente, me diz aí o que vocês acharam de trio. Você já jogou? Você conhece? Bora bater um papo sobre ele, gente. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!